Boa tarde, boa noite, bom dia para quem for nos assistir posteriormente lá no YouTube ou mesmo nos escutar no Spotify. Hoje, um especialíssimo convidado, o jornalista Renato Dornelles, com mais de 35 anos de experiência na área do jornalismo e a quem eu reputo grande honra em estar hoje conversando, porque ele foi responsável por um dos documentários mais falados, mais assistidos agora nos últimos tempos, que tratou sobre o Presídio Central, ou Cadeia Pública de Porto Alegre. Renato, é uma honra estar contigo hoje para conversarmos, e o Renato, que é jornalista, escritor, roteirista, produtor, proprietário da produtora Falange Produções, formado em jornalismo pela PUC do Rio Grande do Sul, trabalhou durante 33 anos em órgãos de imprensa, no cinema, co-dirigiu e roteirizou o premiado longa-metragem Central, no ano de 2016. É roteirista também da série documental de TV Retratos do Cárcere e do curta-metragem O Poder Entre as Grades, direção de Tatiana Sager, baseado no livro Falange Gaúcha, de sua autoria. Também é autor do romance A Cor da Esperança. Renato, boa noite para ti e a palavra está contigo. Boa noite, Martinez. Quero falar também da minha satisfação, do prazer que é estar aqui conversando contigo, com as pessoas que te acompanham. Um grande prazer falar também, principalmente sobre temas assim que me são caros, temas que eu venho pesquisando e trabalhando ao longo da minha carreira. Realmente, assim, eu, desde que saí da faculdade, ingressei na imprensa, na mídia, e ao longo desse período todo em que eu trabalhei na mídia, eu trabalhei com esse tema, na maior parte do tempo, um tema ligado à segurança pública e também ao sistema carcerário, sistema prisional. E disso resultaram vários trabalhos no período de jornalista e também no período que vem já dura quase 10 anos, que é o período do audiovisual, além também da literatura, já escrevi um livro a respeito e estou para lançar o segundo livro agora também, que é a sequência do primeiro. O primeiro foi o Falange Gaúcha e agora vem a sequência do Falange Gaúcha, em breve aí estará sendo lançado. Renato, antes de adentrarmos ao nosso tema, como a gente pergunta aqui para o pessoal, que são ligados a várias áreas, e tu especialmente ao jornalismo. Eu gostaria de te perguntar como é que foi a tua escolha por essa área, né? O jornalismo, como é que isso te veio assim na mente que tu escolheu o jornalismo? Isso foi uma escolha bem antes até do período, assim, que eu vou te dizer assim, que eu, de cursar a faculdade, ou até mesmo de tentar uma vaga na faculdade. Eu acho que quando eu estava indo para o ensino médio, na época era chamado de segundo grau, eu já tinha tomado a decisão de que a profissão que eu queria seguir é o jornalismo. E isso vem de alguns dons assim, que eu sentia que tinha, e também pelo gosto, assim, pela admiração, pelo trabalho de outros jornalistas, que me antecederam, e pelo dom assim, que eu sentia. Então eu estava muito convicto. Então foi algo assim que eu não tive dúvida. Conheço pessoas, colegas, assim, que foram cursar e também adotar a profissão lá pela terceira tentativa, o terceiro curso. Eu não, eu já fui foi imediato, assim, bem antes eu já sabia, e eu estava muito decidido a fazer aquilo. O jornalismo era a carreira que eu queria mesmo. E na época que tu te formaste, enfim, do teu curso, sim, qual a dificuldade que tu encontrou para o exercício dessa profissão? Eu posso dizer assim que eu tive uma certa sorte, assim. Por quê?
porque quando eu estava ainda por terminar o curso, eu estava no último semestre, que era o 8º, né, do curso de jornalismo, a RBS TV estava criando um projeto, depois eles criariam o nome Caras Novas, né, mas naquele tempo deram um piloto e não tinha esse nome ainda. Estava criando um projeto para fazer a transição entre os estudantes e o profissionalismo, né? Era uma espécie de estágio, mas com aprendizado. E ela selecionou, na época eram 3 faculdades de jornalismo aqui na região, a PUC, a URGS e a Unicinos. Eu era da PUC. E ela selecionou entre formandos, selecionou 10 entre os formandos de cada uma das faculdades. Eu fui um dos 10 selecionados, fiz esse curso, e a partir desse curso eu fui convidado a assumir uma vaga na Rádio Gaúcha. Então, eu posso dizer que assim que eu tive sorte no meu início de carreira, não precisei correr atrás, outros tiveram que correr atrás. E aí, depois da Rádio Gaúcha, eu comecei a trabalhar paralelamente na Zero Hora, e ali eu fiz minha carreira de 33 anos, atuando em outros veículos também, da própria RBS. Mas então, para mim, assim, felizmente eu não tive dificuldades assim, no início para ingressar na carreira jornalística. E durante esse período todo, né, ali na RBS, enfim, outros veículos, tu colocaste que ficou sempre ligado à área da segurança, né? Isso. Enfrentando, então, essas situações ligadas à segurança pública. Qual a situação que mais te marcou, claro, além da questão do central ali, né, que foi esse projeto depois paralelo, que tu enfrentou, assim, durante esse período? Qual foi um dos fatos que mais te marcou, assim? Eu posso dizer assim que tive vários fatos assim, marcantes, né? Foram 33 anos com vários fatos marcantes. Eu participei da cobertura de 3 ou 4 motins no sistema penitenciário, participei da cobertura daquele que para mim foi o maior caso policial do século passado, que foi o assassinato do deputado José Antônio Daut, em 1978. Então, teve assim, muitos fatos marcantes, e depois também, claro, com algumas reportagens investigativas que me marcaram bastante, assim. Mas fatos... eu participei da cobertura de fatos que me chamaram muita atenção, assim, no século passado. Como eu citei, foi a morte do deputado José Antônio Daut, né, o assassinato, e, por exemplo, o motim ali que resultou na invasão do principal hotel da cidade, na época, o Plaza São Rafael. Então, foram 2 fatos assim, de grande repercussão mais além daqui das nossas fronteiras, nossas divisões. Sim, claro. Que foram bem marcantes para mim. Bom, depois, então, a gente volta nesse assunto, que é bastante interessante. Eu trouxe um dado aqui, que tu deve acompanhar, né? Pelo menos a última atualização que houve do DPEM, no final do ano passado, foi da massa carcerária de 759.518 presos. Uhum. É um número absurdo. Já esteve maior, mas hoje está dessa forma, igual continua alto, né? Mas está dessa forma. Claro, a pandemia impactou bastante, enfim, mas estamos aí. Como que surgiu essa ideia de gravar, fazer esse acompanhamento lá no Presídio Central? Certo. Isso aí foi numa sequência, Martinez, assim, que eu vou te dizer que a pesquisa que provocou o livro Falange Gaúcha, ela durou uns 18 anos. Começou em 87, logo após um motim que houve no Presídio Central, em 1987, e veio até 2005, quando morreu o preso de Loney Francisco Melara, que, para mim, sem dúvida nenhuma, foi o maior líder já existiu dentro do sistema carcerário gaúcho, e liderou aquele motim com a invasão do Plaza, foi um dos que invadiram o Plaza. Então, durou todo esse tempo a pesquisa. Em 2008, eu lancei o livro Falange Gaúcha. Em 2008, 3 anos depois,
término das pesquisas. No lançamento, a Tatiana Sager, que tinha sido jornalista e fotógrafa, tinha coberto aquele motim de 94, foi no lançamento, comprou o livro, e 3 dias depois ela já, naquela época, já estava trabalhando com cinema, ela pediu os direitos para fazer um documentário a respeito, baseado no livro. Eu topei, ela entrou com um edital, depois de anos venceu um edital, para fazer o curta-metragem O Poder Entre as Grades, que é totalmente baseado no livro Falando de Gaúcho. Ali eu tive já uma experiência como roteirista, foi a minha primeira experiência. E depois de fazer esse curta-metragem, a gente concluiu assim, que tinha muito material ainda que a gente não tinha usado. E a gente viu, o que a gente vai fazer com isso? Aí, bom, e por que não fazer um documentário sobre o Presídio Central? E aí fomos atrás de mais imagens, e mais material, e acabamos até usando muito pouco material do que havia sobrado do curta, porque a gente conseguiu muita coisa nova. Sim. E aí surgiu, né, desse projeto aí surgiu o longa-metragem, daí o Central, né, O Poder das Facções, do maior presídio do Brasil. Então, tem tudo num processo, numa sequência, tudo uma sequência de trabalhos, que começou lá com Falange Gaúcha e veio, e depois do Central ainda veio a série O Poder Entre as Grades, e não para, tem mais outros projetos aí que a gente está tocando. Tu enfrentaste algumas dificuldades para conseguir retratar todos esses fatos, enfim, aquele cotidiano lá? Ou teve uma boa recepção lá da administração? Como é que aconteceu isso? Foi um processo bastante delicado. Inicialmente, a gente procurou a justiça, pedir autorização do judiciário, conseguimos, não tivemos dificuldade. O juiz Sidney Brusque entendeu nossos propósitos e não criou dificuldades. No segundo momento, a gente foi na Superintendência de Serviços Penitenciários, que também não criou nenhum obstáculo. Mas só que, como o Presídio Central é administrado pela Brigada Militar, que não pertence à mesma pasta que a Superintendência de Serviços Penitenciários, aí tinha uma barreira que era a direção do Presídio Central, que era com oficiais da Brigada Militar. Sim. Eles nos permitiram bastante coisa, filmagem em corredores, filmagem em pátios, mas não deixaram de nenhuma maneira a gente se aproximar da questão das galerias. No final, na troca de governo, entre o final do governo Tárcio e o início do governo Sartori, assumiu um Major Albuquerque, assumiu a direção do presídio, e com uma função interina, e ele nos deu carta branca para a gente ir adiante na questão dos nossos propósitos, que era um propósito da Tatiana, desde o início, que era de colocar câmeras na mão de apenados para eles filmarem o interior das galerias, visto que nas galerias superlotadas do Presídio Central ninguém entra quando os presos estão presentes, só eles mesmos. Ele deu carta branca, só que aí depois vinha a etapa mais difícil, que era obter a autorização dos líderes das galerias. Por quê? Porque essas galerias superlotadas são lideradas por facções, então eram os líderes das facções que tinham que nos autorizar. Tivemos 5 reuniões, eu participei da primeira e da última, a Tatiana participou das 5, e aí, no final, a gente conseguiu que duas facções, mais a Galeria das Travestis e a Galeria dos Ex-Policiais e Pessoas com curso superior, então, 4 galerias autorizaram a entrada de câmeras, para que colocássemos câmeras na mão de apenados que ali cumpriam penas, para eles mesmos filmarem o cotidiano ali. Mas isso durou meses e meses, durou mais de meio ano, todo esse processo durou mais de meio ano, até que a gente conseguiu isso. Esse processo de autorização institucional. Exatamente. Não só da instituição, mas como dos próprios... É verdade. Essa realidade que foi enfrentada ali, né, naqueles diversos depoimentos ali, essas histórias, alguém chegava e contava assim, eu tenho uma história para contar, então
eu quero participar, olha, eu quero mostrar o que está acontecendo aqui. Como é que foi essa adesão, né, dentro dessas galerias? Houve alguns que se disponibilizaram, assim, claro, mas nas galerias de facções sempre é mais complicado, né, porque Sim. muitos temem falar demais, né, e depois serem reprimidos lá dentro. Mas houve quem procurasse, que queria falar, aliás, em todos os nossos trabalhos sempre tem, assim, nós já fizemos um filme também sobre carceramento feminino, ainda não foi lançado, na série também, assim, muita gente procurando, querendo falar, entende? Então sempre tem, assim, aquelas pessoas que parece que querem colocar algo para fora, que se sentem injustiçadas, se sentem prejudicadas e querem colocar alguma coisa para fora. E nesse meio tempo que vocês estavam fazendo essa reunião, né, de relatos ali, tiveram histórias que depois viraram, por exemplo, alguma revisão, olha, de fato, é uma situação que deve ser revisada, que alguém foi atrás, ou não, acabou passando assim em branco, porque às vezes sempre acontece de uma situação ter, de fato, né, a pessoa não ter se envolvido em algo, mas está lá injustamente. Né? Sim, diversas situações que a gente vê. Você fala em termos de prisão de pessoas? Sim, isso. Não, no período que a gente passou no Central, nós deparamos com situações assim. Houve um caso, por exemplo, depois o rapaz não quis falar, ok, a gente respeitou. Claro. Mas era um jovem de 23 anos que passou 3 meses preso por assalto, e aí 3 meses depois ele foi ter a primeira audiência, e nessa primeira audiência a vítima disse que ele não estava envolvido no assalto. Ele passou 3 meses lá dentro. No presídio feminino, nós fizemos aí o longa Olha para Elas, que é sobre carceramento feminino, nós deparamos também com uma situação e acompanhamos a saída de uma mulher que ficou 11 meses presa, porque o nome dela era o mesmo nome de uma pessoa que estava sendo procurada, e como o filho dela teve envolvimento aí com crimes, prenderam ela, é o mesmo nome, o filho é envolvido, e prenderam ela. Ficou 11 meses até que chegaram à conclusão de que não era ela, que era outra pessoa. Então, mas isso é muito comum, sabe? Mais do que a gente pensa, eu muitas vezes assim ouço as pessoas dizendo, as pessoas estão lá porque fizeram alguma coisa, mas nem sempre. Muitas, assim, muitas estão lá ou por erros de investigação, erros judiciários, e também outros casos, Martinez, que eu chamo muita atenção, de pessoas que estão lá por ter sido obrigadas a fazer alguma coisa. As pessoas não sabem, mas eu estive fazendo reportagens de refugiados do tráfico, e assim eu vi muitos relatos concretos de pessoas que acabaram assumindo crimes pela vida delas, assim, porque o tráfico obriga a esconder drogas em casa, daí a polícia vai lá dar uma batida geral, encontra a droga na casa daquela pessoa, e ela não tem coragem de dizer que não é dela, porque se ela falar isso, ela pode ser morta. Então, uma série de coisas, assim, e de injustiças que acontecem né, dentro e fora dos presídios, assim, e que as pessoas não têm ideia. E nem o judiciário, nem a polícia tem ideia. E as pessoas não vão abrir a boca porque elas preferem ficar vivas. Ou seus familiares, vão manter os seus familiares vivos. De fato, lá é um mundo à parte, ou ele espelha muito o mundo aqui fora? É algo muito diferente, tem as suas próprias regras, para que as pessoas que estão... qual a importância, né, desse teu relato? Às vezes a realidade é tão distante que as pessoas não têm ideia do que de fato acontece, só quando fica muito próximo delas, ou mesmo Exatamente. Acabam envolvendo nisso. A realidade é tão diferente assim? É esse mundo à parte, ou só retrata o que está aqui? É uma consequência do que está aqui, e o que está aqui também é consequência do que está lá. Mas agora, realmente, assim, as pessoas acham que têm ideia, assim,
E muitas vezes tem ideias totalmente equivocadas. Uns acham que é um hotel de 5 estrelas, entre aspas, né? Mas dizem que é. Outros acham isso, acham aquilo. Mas, assim, acho que o filme ele teve esse papel importante, fundamental, Martinez, assim, de trazer a uma realidade muito desconhecida das pessoas. Muita gente assim saiu em silêncio, refletindo dos cinemas quando o filme teve em cartaz, porque as pessoas não tinham ideia de como é que eram as coisas lá dentro. E é um mundo à parte, realmente, em determinados sentidos, é um mundo no Presídio Central, assim, em que boa parte dele é um mundo dominado pelo crime, e pelo crime organizado, em que a maior parte dos presos que lá estão, digamos assim, são presos sem poder, né, que só recebem, só são mandados, e que mesmo aqueles que queiram ser, claro que não são todos, que têm essa mentalidade de eu vou cumprir minha pena e vou retomar uma vida honesta, não são todos, vamos ser realistas, claro. Mas mesmo aqueles que pensam dessa forma, muitas vezes não têm condições de botar isso em prática, de retomar minha vida e de forma honesta, porque saem de lá já endividados com as facções, né, uma coisa quase que obrigatória de se endividar com facções, se quiser sobreviver lá dentro, e quando sai, tem que pagar essas dívidas, e pagar essas dívidas, isso implica em manter compromisso com as facções, e manter compromisso com as facções aqui fora implica em cometimento de novos crimes. Esse é um ponto que eu gostaria de lhe perguntar, que é justamente isso. Esse envolvimento que acaba a pessoa tendo que ter, envolvendo também familiares, e acaba que o número de familiares, a quantidade de familiares aumenta, presos, porque eles têm que ser obrigados, né? Tiveram relatos também, assim, de, olha, tiveram que obrigar a minha companheira, enfim, qualquer coisa, a trazer algo para cá, a ser uma mula, né? Tiveram esses relatos lá enfrentados, assim, em off, né? Em off, tivemos em off relatos justamente disso, de que os familiares também acabam reféns, né, da situação, porque as facções que estão lá dominando as galerias, elas dão recados familiares. Se não fizer isso, a gente mata ele aqui dentro, mata o familiar. E isso tu vê só que, numa época que havia um juizado lá dentro, um juizado da vara de execuções criminais, para ouvir as demandas dos familiares de presos lá, no presídio, aproveitando os dias de visita, já que muitos não conseguiam ir até o fórum, muitos familiares, um dia havia um impasse ali na frente, que uma mulher queria entrar visitar o seu ente, fazia meses que ela não visitava, e aí foram falar com o juiz, e o juiz disse para ela esperar que eu vou ver o caso dela. E eu perguntei para o juiz o que tinha acontecido. Ele disse, ela foi pega tentando entrar com droga aqui dentro do presídio. E eu disse, mas então como é que ela vai entrar? Então tão certo em proibir a entrada dela, já que ela... Daí ele disse, mas tem que ver que muitos casos desses aí, as facções que obrigam. Então ele ia conversar com ela, e certamente ia em off, ouvir as palavras dela, e depois investigar se o que ela falava era verdade. Mas o próprio juiz, a própria justiça, admitia isso, que muitas vezes os familiares agiam sob pressão das facções. E caso a caso, né? Não transformar tudo, generalizar, porque não Exato, sabe qual eu digo isso. A realidade aqui. Exato, não dá para generalizar, dizer que todos que são pegos nessa situação que estão sendo obrigados, nem dizer que todos que são pegos nessa situação fizeram porque quiseram, entende? Cada caso tem que ser investigado, né? Isso que eu digo, a questão de tudo é investigar, não é tomar conclusões precipitadas, nem dizer que sim, nem que não, mas investigar cada caso para ver o que foi realmente espontâneo do familiar ou o que foi por pressão.
E os alojamentos, né, no caso, as celas e a lotação nelas, o que vocês se depararam lá? Como o senhor disse, né, essa realidade 5 estrelas que as pessoas acham que é, o que foi aquilo nu e cru que vocês encontraram? As piores condições possíveis, na maior parte dos casos. Começa que, assim, quando a gente sai do prédio administrativo e vai em direção ao que eles chamam de fundo da cadeia, onde é que tem os pavilhões com presos, ali o corredor que separa um do outro tem um cheiro, assim, que é inesquecível. Quem sente pela primeira vez nunca vai esquecer. Os presos acabam acostumando, mas o cheiro, assim, para quem não está acostumado, é algo terrível. Aí se mistura um cheiro de suor, de urina, de fezes, de mofo, de esgoto e vários outros cheiros, assim, uma mistura terrível. Os prédios, eles estão deteriorados tanto pelo tempo como pela superlotação, porque o presídio foi construído entre 56 e 59, 1956 e 1959, e nesse período foi pouco o trabalho de manutenção desses pavilhões mais antigos. E a superlotação que se foi construído para 600, depois aumentou a capacidade para 1.800, 1.900, mas tu já colocou mais de 5.000 ali dentro, óbvio que as redes de esgoto, redes sanitárias, redes, etc., elas não vão suportar todas, porque elas não foram preparadas para essa quantidade. E aí, claro, aí começa a criar problemas, problemas hidráulicos, problemas do esgoto, que nos pavilhões, esses mais antigos, houve entupimento dos esgotos, né, do esgoto cloacal, e aí, para os presos que usavam as privadas, e aí, para desentupir as privadas, eles quebraram os canos externos, e aí o esgoto começou a ser depositado, cair direto nos pátios, onde os presos recebem suas visitas. Então, é uma situação deplorável, assim, em termos de, nesses termos sanitários, e é uma situação realmente deplorável. Naquela época que ele foi interditado, eu acho que foi no período que o senhor estava escrevendo o seu livro, em 2000, não lembro se foi 2007 ou 2008, que até veio o presidente do STF, acho que o ministro Joaquim Barbosa, na época, ou o ministro Marco Aurélio, não lembro, fazer uma visita aqui, e de fato estava um absurdo, né, a superlotação. Esse levantamento que o senhor fez também, o preso mais idoso e o preso mais jovem, qual é a faixa etária, né, que o senhor encontrou, que vocês encontraram, a diretora Tatiana também, naquela oportunidade? Presos de tanto a tanto de idade, tem um vínculo mais particular, o que vocês encontraram? A maioria é entre 18 e 29 anos, ou seja, a maioria é jovem. Entre 18 e 29 anos é a maior parcela. Entre 18 e 25 anos é a maior parcela, né? Se estender a 18 a 29 anos, deve dar uns 70%, mais ou menos. Hoje, assim, o perfil, a maior parte dos presos, é de preso jovem. Os acima dessa idade já começam a ser cada vez mais raros, assim, os presos. Conforme aumentando... Desculpa, deu uma falha. Vai aumentando a faixa etária, você está dizendo? Não, que conforme vai aumentando a faixa etária, vai diminuindo o número de presos naquelas faixas etárias, né, mais elevadas. E eu me lembro de um depoimento de um senhor que estava lá, olha, eu não recordo, acho que mais de 20 anos lá no Central, né, ele estava fazendo um depoimento. Aquela história lá, né, como é que vocês conseguiram aquele depoimento daquele senhor? Esse é um daqueles que se ofereceram, os voluntários para falar, né? Porque ele tinha muita coisa para falar, ele queria botar para fora, estava lá mais de 20 anos, conhecia como ninguém, até a gente diz assim, que ele se tornou um sociólogo
por vivência, porque ele sabia o sistema todo das relações dentro do sistema, sabia tudo dentro do que diz respeito ao sistema, tudo pela própria vivência, né, de ter passado tanto tempo lá dentro. Eles têm alguma, entre eles, claro, que a gente sabe que é um mundo cruel, é algo bem cruel, mas há algum tipo de acolhimento para aquele que é o primário? Olha, assim, não vem aqui, né, não tem nenhum grupo, então tu vem para tu não voltar para essa vida. Aqueles mesmos que têm algum tipo de consciência, olha, eu estou aqui há bom tempo, eu vou sair daqui há muito tempo, então tu vai ficar pouco tempo, tu não volta para isso. Tem esse acolhimento dos próprios presos? Não tem, e hoje, assim, mais do que nunca, quando o preso entra, ele acaba fatalmente caindo numa galeria de facção. Quando há um acolhimento, é por parte de uma facção, é um acolhimento com interesses para o preso que está entrando, né, o preso jovem, principalmente. Porque o próprio sistema determina isso. Porque quando ele chega, a direção, a segurança do presídio vai perguntar para ele, tu tem facção? Ele disser que sim, ele vai ser colocado em alguma das galerias correspondente à facção dele. Sim. Se ele não tiver facção, vão perguntar para ele que região da cidade é que ele mora. E conforme a região, ele vai entrar na galeria da facção que domina aquela região, que domina o tráfico de drogas naquela região. Então, ou seja, sim, o próprio sistema fornece a mão de obra para a facção, fortalece a facção, né? Então não tem o acolhimento por parte do Estado, por parte do presídio. O acolhimento quem faz é a própria facção. Vai receber lá o elemento novo, vai lhe oferecer os itens necessários ali para que ele sobreviva ali naquela experiência do cárcere, e depois vai cobrar caro por isso. E a cantina? Eu lembro também de uma parte do documentário do filme que falava sobre a cantina, né? E a forma das moedas de troca para adquirir os produtos dali. Essa parte, né, do filme, como é que eles demonstraram isso, acabaram repassando isso, porque isso também faz parte do sistema que eles criaram, né, do sistema que eles gerem. As autoridades deram a real, né? Como é que funciona o esquema de cantina. Como é que funciona? Tem lá dentro um armazém central que vende produtos para os presos. Produtos que, na verdade, deveriam ser, a maior parte deles deveriam ser dados pelo Estado. Mas como nem todos os presos têm acesso, porque não teria como 4 mil, 3 mil e tal ter acesso a esse armazém, em cada galeria é escolhido pelo líder da galeria um cantineiro, que é aquela pessoa que vai supostamente fazer as compras em nome dos presos. Se fosse assim, eu fosse o cantineiro, eu diria, Martinez, o que tu quer que compre lá? Eu queria que trouxesse uma Coca-Cola e um pão. Eu pegava o teu dinheiro, ia lá, comprava e te entregava. Mas não funciona assim, né? O cantineiro, ele vai lá e faz compras para a galeria, e lá dentro de cada galeria foi montada uma cantina que revende aqueles produtos, na verdade. E aí, um refrigerante que lá embaixo, vamos dizer, custe R$6, eles vendem a 18, R$20. Entende? E todos os produtos com preço superfaturado lá na cantina lá de cima. Ou seja, isso virou também uma forma de lucro para as facções criminosas dentro do presídio. Para gerir aqueles recursos que elas necessitam. Isso, né? Sim, exatamente. O Estado, ele não consegue chegar, de fato, no interior, né, do presídio. Não, nas grandes galerias não, porque elas são superlotadas, né? E aí o Estado só entra quando está dando algum problema muito especial, alguma operação muito especial, mas daí entra com um pelotão lá dentro, né? Entra muita gente com forma de intimidação para que nada aconteça, nenhuma reação de parte dos presos. Foi assim, só que foi o GAESC, né, que é o Grupo de Ações Especiais da SUSEP,
que entrou, por exemplo, quando foi tirar os presos que seriam transferidos para presídios federais. O GAES entrou, e aí eles respeitam, porque realmente é um grupamento muito organizado, muito bem armado, muito bem protegido, e aí não há reação por parte dos presos. Mas só assim, porque senão, no dia a dia, não vão entrar lá 2 PMs, 3 PMs, que podem ser trucidados. Então, no dia a dia, não há entrada nem da guarda nas galerias. E os familiares, né? O depoimento dos familiares, o que vocês conseguiram encontrar lá nos dias de visita, né? Provavelmente vocês estavam lá também fazendo suas gravações, os depoimentos dos familiares, o que vocês se depararam com essa realidade? Né? Realidade externa, né? Estava lá com a realidade interna e a realidade externa comparada. Os familiares. Não, os familiares, a gente percebe isso, assim, que tem toda uma questão, assim, de todo um sacrifício que começa pelo fato de terem que sustentar os seus familiares estão presos, né? Tem que levar os itens de higiene, itens disso, aquilo, senão é a própria facção que dá, ou a facção cobra caro do próprio familiar. Então tem que levar todas essas questões. Tem que levar verba em dinheiro. Além dos produtos, verba em dinheiro. Aí depois tem a questão do sacrifício de, principalmente, mães e mulheres, né, companheiras, ficar uma noite na fila para poder entrar no presídio. E depois tem toda essa pressão que sofrem das facções, né? São diversas, muitas vezes até para fazer coisas que elas mesmas sabem que é errado e que não gostariam de fazer. Certo? Então, desses todos, né, que vocês conversaram, e envolvendo as famílias também, alguém que disse, olha, minha família nunca me procurou aqui, simplesmente virou as costas. Tem o chamado preso caído, esse é o que mais sofre lá dentro, que é o chamado, na expressão usada na gíria, né, penitenciária, é o preso caído, é o preso que não recebe familiar, então ele não tem nada, ele não recebe nada, e fica totalmente na mão das facções, ou se as facções avaliarem que ele não vai ter condições de dar nada em troca, nem no cometimento de crime, porque é alguém muito considerado assim, muito frágil, né, muito... Aí ele fica lá num canto abandonado, né, fica no fundo da galeria, totalmente abandonado e sujeito a violências e outras coisas. É uma situação, mas há muitos casos assim, pessoas que a família abandonou, ou que não tinham família mesmo, ou que a família abandonou, deixou, largou de mão. Aí são os famosos caídos. E a assistência médica, alguém que tenha comentado assim, olha, eu estou esperando assistência aqui, eu desenvolvi bronquite, eu desenvolvi asma, não sei, consegue de alguma forma ter um atendimento a essas primeiras necessidades ou esquece? Olha. Até que uma justiça seja feita, com toda a superlotação, com tudo, ainda o presídio central tem uma certa estrutura para atendimento médico, tem ambulatórios, tem farmácias, tem consultórios, tem até uma certa estrutura, e principalmente para tuberculose, tem uma estrutura. Só que nessas grandes galerias, o preso só vai ter acesso a essa estrutura, a esse sistema de saúde, se o líder da galeria informar a supervisão, ao setor de supervisão da Brigada Militar, né, que alguém lá dentro está precisando de atendimento. Caso contrário, a pessoa pode até morrer lá dentro, porque e muitas vezes é usado também como forma de extorsão isso. Então, estou precisando de atendimento médico. Tu me paga, eu aviso que tu precisa de atendimento médico. Se não me pagar, se vira, vai morrer aí dentro. Entende? Então, também isso acaba gerando uma espécie de extorsão, o fato de que, para chegar até o atendimento médico, tem que passar pelo líder da galeria, pelo aval do líder da galeria. O senhor comentou que em breve, né, será lançado
esse outro filme relacionado ao encarceramento feminino, né? A realidade ela é muito diferente, porque o que se tem de pesquisas é que a mulher, ela acompanha seu esposo, acompanha seu marido, o seu irmão, seu pai, enfim, ela continua acompanhando. Mas o homem, ele se esquece, né? Ele segue a sua vida. Yes. Vocês encontraram, só, claro, antecipando, mas não muito, para não dar spoiler, mas encontraram casos assim também de que simplesmente a mulher, ela acompanha e o homem simplesmente deixa, né, vai seguir sua vida e a mulher se esquece lá? Sim, com certeza. Porque aqui que acontece? Há um estudo, um tempo atrás, colocou assim numa proporção de 8 a 80. Assim que 80% das mulheres, entre mães, esposas e tal, visitavam os homens presos e 8% das mulheres nos presídios femininos recebiam visitas. E realmente não vê fila em presídio feminino. Não vê fila de visita. Quando o homem é preso, a mulher se sacrifica, ela assume a responsabilidade pelos filhos lá de fora e pelo próprio sustento do preso. Leva sacolas com itens e tal. Quando a mulher é presa, e a maior parte das vezes ela é presa devido a uma ação, a uma coação ou uma influência qualquer do companheiro, então o homem está por trás da prisão da mulher, mas se a mulher é presa e o homem não é preso, ou se a mulher se os dois são presos e o homem é solto antes, o homem abandona. Ele parte para uma vida nova, para uma outra mulher, mas a que está presa, ele vira as costas. Então, é uma realidade, uma triste realidade para as mulheres que são presas, e um fator assim que se observa, e especialistas confirmam isso, e isso gera uma série de fatos até na questão da sexualidade. As mulheres sem afeto, abandonadas, muitas que são heterossexuais, lá dentro, quando estão presas, acabam tendo uma vida homossexual, relacionando com outras mulheres, e depois, quando saem, voltam a ter a vida só heterossexual. Então, o que comprova que aquilo era apenas uma questão de carência, uma questão afetiva, delas se relacionarem com outras mulheres dentro do presídio. Isso tudo devido a essa questão do abandono, os homens virarem as costas. Aliás, até uma especialista, uma coisa que ela nos disse muito interessante, e a maior parte das mulheres, das poucas que recebe visita das mães. E, mesmo assim, tem muitas mães que não vão visitar as mulheres. E, no entanto, as mães, dificilmente uma mãe abandona o filho. E aí entra uma questão, assim, uma sociedade machista em que as próprias mulheres que são mães não perdoam as filhas quando elas cometem algum desses riscos. Como se as filhas têm que ser perfeitas, sim, mas os filhos elas perdoam e acompanham durante o cumprimento da pena. Que questão curiosa essa. Muito curiosa essa. A falta de materiais, ela também acompanha o encarceramento feminino ou ela é maior no masculino? Em questões de verbas governamentais, de investimento, né, desses produtos essenciais. A questão, assim, claro, quando aqueles presídios que são construídos com o intuito de serem presídios femininos, ok, eles até são bem estruturados, mas eles são poucos, né? Muitos dos alojamentos para presas são feitos assim, no que se chama de puxadinhos em presídios masculinos. Pega um presídio masculino e pega uma parte dele e faz uma adaptação ali muito mal feita para abrigar mulheres. Então, isso já gera um problema, porque não é uma estrutura, né, preparada para abrigar mulheres. E também há outros fatores, assim, a própria questão da higiene da mulher que não é levada em conta.
uma jornalista escreveu um livro, né, sobre presos, o título é Presos que Menstruam, e que ela fala ali de mulheres que, em determinados presídios, por falta de absorventes, usavam pão. Entende? Usavam pão porque não tinham absorvente. Miolo de pão, exato. Então, tem uma série de coisas assim, questões de gênero mesmo, em que as mulheres também nisso são prejudicadas. Com relação às classes sociais, né, as questões econômicas que o senhor encontrou, tanto em um caso quanto no outro, classe social muito baixa, assim, pobre, uma extrema pobreza, ou classe média? O que a gente encontra? É mais o pobre ou aquele mais a classe média? Muito, muito, muito mais pobre, muito. Classe média para cima é muito difícil. Isso mostra, assim, que a justiça lá tem toda uma questão que envolve a questão econômica. Não estou falando que juízes ou promotores, ou seja, quem for, sejam comparados, não. A questão econômica está naqueles que podem contratar advogados e outros que podem contratar bons advogados, e aí a justiça, nesse ponto, ela se torna disparelha, porque quem tem um bom advogado, ele ser advogado, sabe todos os preâmbulos e conhece muito bem a lei, conhece a legislação e vai procurar dentro da legislação, né, não nada fora da legislação, mas dentro da legislação procurar tirar livrar ou tirar o seu cliente do cárcere, enquanto que os que não têm acesso à justiça por falta de advogados, e o número de defensores públicos é muito pequeno para atender uma grande massa carcerária, esses vão perder prazos, não vão ter recursos em prazos determinados, e aí acabam realmente permanecendo dentro dos presídios. Mas é lógico que isso não começa nessa etapa, né, na saída, começa muito antes, começa na questão do encarceramento. E aí sim, aí eu acho que há uma seletividade em quem é preso, porque um exemplo é a lei das drogas, um estudo de uma ONG de São Paulo mostra que negros com menores quantidades de drogas são mais autuados por tráfico de drogas do que brancos de classe média com maiores quantidades de drogas e que são autuados como usuários. Aí é uma questão da seletividade, o perfil que se faz, principalmente negro, pobre, negro jovem e de periferia, com droga, normalmente é atuado como tráfico. Isso é algo assim que está dentro da visão da sociedade. Sim. E aí, consequentemente, o policial que faz parte dessa mesma sociedade pensa da mesma maneira. E isso também cai naquela faixa, na faixa etária de 18 a 25, depois 29 anos. Exato. E essa seletividade o senhor encontrou presente lá no Central, ou seja, o negro, o pobre, né? A maior parte desses presos lá no Central, essa seletividade ela é expressada lá? Tinha uma peculiaridade, né? Que aqui os negros não são a maioria no Central, mas como no filme destacou bem o Major Dagoberto Costa, que é sociólogo, como destacou bem, na época em que ele estava dirigindo o Central, 33% dos presos eram negros. E a população negra do Rio Grande do Sul girava entre 16% e 17%, não chegava a 18%. Então, ou seja, proporcionalmente era o dobro de negros presos. Certo? Que a população negra, o Rio Grande do Sul é o segundo estado com menor taxa de população negra. O primeiro é Santa Catarina, o segundo é o Rio Grande do Sul. Então, por isso aqui, os presídios, a maioria dos presídios não são negros, mas proporcionalmente a maioria negra. É muito alto, né? É muito alto, né? Na proporção, a maioria negra. Imagina.
Sobre o seu livro, né, que o senhor estava mencionando, esse segundo, que é uma obra ficcional, né, A Cor da Esperança, é isso? Isso. Como é que surgiu a inspiração para essa obra? Pois é, eu usei muito, sim, de muitas histórias que eu conhecia, algumas histórias que eu mesmo vivi, e histórias de pessoas conhecidas, né? E a história, tanto da história de Porto Alegre, é um livro que fala no processo de gentrificação em Porto Alegre, que é justamente a expulsão das classes menos favorecidas para as periferias, retirada das áreas centrais, áreas mais valorizadas, expulsão para as periferias. E aí também uma protagonista que a minha protagonista, no caso, no livro, é alguém assim que eu me inspirei em várias mulheres que eu conheci, várias mulheres batalhadoras, brancas, negras, pardas. Claro. No livro é uma negra, mas com esse brancas, negras e pardas, assim, grandes heroínas, né, que batalharam por comunidades, batalharam por crianças carentes, e aí eu criei essa protagonista inspirada em várias pessoas assim que eu conheci, de verdade, assim, e que admirei muito. Fica aí a dica, pessoal, dessa obra, A Cor da Esperança, do Renato Ornelis, que também traz bastante dessa bagagem, né, de experiências dele durante esse longo período. E para quando que vai ser o lançamento desse que o senhor mencionou sobre o encarceramento feminino? O livro sobre encarceramento feminino deve vir ainda esse ano, assim como daqui a 2 meses, 3 meses no máximo, está saindo um novo livro de não ficção, que é a sequência do Falange Gaúcha, que é o Relatos do Cárcere. Então, nós temos para esse ano a previsão de, pelo menos, lançamento de 2 trabalhos novos aí. Então, depois que for lançado, fica o convite para que a gente converse novamente, que é bem interessante isso. Retomando lá rapidamente, para a gente daqui a pouco encerrar, porque a conversa é muito boa, com certeza. Sobre aquele episódio que o senhor comentou ali de 94, se não me engano, né? Um dos fatos que o senhor deixou como marcantes aí. Como é que foi aquela noite lá da invasão lá no Plaza São Rafael, enfim, todo aquele burburinho? E depois, se o senhor puder comentar do fato lá do deputado Daut, para a gente ter essa... Coincidentemente, assim, foram 2 noites extremamente frias, né? Essa da invasão do Plaza estava 4 graus. Eu acho que é a mesma temperatura da noite do Norte do Daut, 4 graus aqui em Porto Alegre. Mas a noite da invasão do Plaza, e depois que os presos saíram com reféns do presídio central, foi uma noite louca, assim, que as pessoas estavam acompanhando pelo rádio todos os relatos, né, ao vivo, se trancaram em casa, porque estavam todo mundo com muito medo, e aí era uma fila de carros. Os presos saíram em 3 carros diferentes. Um foi aqui para o bairro Lomba do Pinheiro, na Zona Leste, e os 3 presos acabaram mortos, e um dos reféns ferido com 11 tiros. Um outro carro foi em direção ao Shopping Iguatemi, aí 2 presos acabaram fugindo a pé e um terceiro foi recapturado ali, depois de ferir um motorista de lotação com um tiro no braço. E o terceiro carro, que foi a coisa mais maluca, porque foi o carro que estava o Melara, que era o mais usado, e houve uma perseguição de viaturas e veículos da imprensa e carros civis, da polícia civil, ligada. E aí foi uma loucura, porque os carros, eles trocaram 3 vezes de carro, usaram 4 carros. O primeiro, até acredito que pudesse ter sido sabotado, porque foi o carro que entregaram para eles fugir, que as autoridades entregaram. Mas aí eles trocaram, pegaram um carro da RPS-TV, na Paraty, e saíram com ela. E a Paraty, em determinado momento, também estragou. Aí pegaram um Opala o coitado que estava passando, o homem que estava passando, ali pararam, foram todos os presos com os reféns
para o Opala, e o Opala não durou muito, estragou também. Aí foi quando eles pararam um táxi, fizeram o motorista parar, entraram dentro do táxi, e com o táxi eles obrigaram o taxista a invadir o hotel. E eu fico imaginando, estava acontecendo um congresso de psiquiatria no hotel, né? E aí a cidade toda está acompanhando pela TV, pelo rádio, tudo que está acontecendo. Eu fico imaginando a cabeça das pessoas que estavam no hotel, os psiquiatras, principalmente, e outros, dizendo, pô, está acontecendo um motim, uma perseguição em Porto Alegre, aqui em Porto Alegre, coisa doida, né? Mas o mais doido, daqui a pouco entra um táxi, derruba a porta de vidro e sai do táxi assim, os bandidos com arma apontada para os reféns, coisa de cinema, né? Eu fico pensando que as pessoas devem ter, assim, na hora, assim, o que elas pensaram, assim, ver aquela cena. Nossa, muito de cinema, assim, muito cinematográfica a coisa. E então foi uma noite muito doida, e depois ficaram mais 12 horas lá dentro, em negociação dentro do hotel, até que se entregaram. Os presos que estavam lá dentro, eram 2, né, se entregaram. E no Daut foi uma coisa muito maluca também. Eu estava de plantão aquela noite, e estava voltando para o jornal depois de ter feito umas 5 matérias, frio, frio, assim, muito frio, fiz umas 5 matérias, achando que eu estou com a edição de polícia do jornal, da 0 hora, pronto. E aí, quando eu chego, a telefonista me liga ali, ela disse, olha, o pessoal do 11º BPM quer falar com o senhor com urgência. Fui vendo aqui que era, daí ele disse, aqui é soldado tal, o deputado José Antônio Daut foi vítima de um atentado, foi as palavras que o PM disse, e foi levado para o pronto-socorro. Eu peguei o fotógrafo, vamos lá, pronto-socorro, fomos para lá, e lá tinha, na época, um posto policial, daí eu falei com o policial de plantão, e disse, olha, não vai resistir, está com 2 furos grandes aqui. Mas agora é essa, então. E ali começou, assim, eu fui avisando o pessoal do jornal, pensaram até numa edição extra, né, então, aí se reuniu ali a bancada do PMDB, boa parte dela, e mais os amigos, deputados, foi quando aí começou ali uma correria que duraria 2 anos, assim, de 2 anos? Para tu ter uma ideia, naquele sábado eu comecei a trabalhar às 4 da tarde, e iria até meia-noite. Eu fiquei das 4 da tarde até às 5 da manhã do domingo, e 8 da manhã do domingo estava um carro lá para me buscar para voltar para trabalhar. E aí eu fiquei até às 2 da manhã de segunda-feira. E começou, essa rotina começou, e durou 2 anos, até que o único acusado até hoje pelo assassinato, que foi outro deputado, o Antônio Dexheimer, foi absolvido. O julgamento do Dexheimer, que foi no pleno do Tribunal de Justiça, durou 4 dias seguidos, e a TV Guaíba, né, que existia na época, transmitiu ao vivo o tempo todo. Durou 4 dias o julgamento. Outro caso que parou o Rio Grande também, né? Parou. E o julgamento foi 2 anos depois, em 1990. Muitas histórias e, assim, sem... Tem um comentário aqui que nos deixaram, 2 comentários. Fabiane Rosa, boa noite, muito obrigado por estar nos acompanhando. Matheus Martinez também, boa noite por estar nos acompanhando. Renato, eu gostaria de te agradecer por ter participado, né, com essas pinceladas que a gente conversou aqui sobre o Central, sobre toda essa tua carreira jornalística envolvendo matérias voltadas à segurança pública, enfim. E fica, claro, o convite para a próxima oportunidade, e logo depois do lançamento dessa obra sobre o encarceramento feminino, que também é um tema muito interessante. Gostaria de te agradecer por ter aceito nosso convite e ter participado da nossa live. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, Martinez, foi um prazer ter conversado contigo aí, ter te reencontrado depois daquela... Para mim, essa é uma grande noite lá em Osório, um grande público lá prestigiando o Central, foi muito gratificante. Um abraço aí para o professor Martin também, que foi quem nos convidou na época. Martin. Né? Grande então, Martin. Verdade. E te dizer que estou à disposição, para mim é uma honra, sabe? Uma honra muito grande aí. E obrigado, acho que foi um papo muito legal aí, muito bacana mesmo. Muito obrigado. Pessoal, não se esqueçam, esse
vídeo. Essa live vai estar disponível lá no YouTube, no canal Descomplica Direito, e também em formato podcast no Spotify, lá no Descomplica Direito. Nos sigam também no Instagram, @DescomplicaDireito01. A todos e a todas, um forte abraço e até mais. Tchau, até mais.